Dois teólogos brasileiros, cada qual em sua área, com seu método distinto de olhar de forma crítica, apologética e contra-apologética para a Bíblia. De um lado, o professor Fábio Sabino, especialista, pioneiro na plataforma YouTube, passou em diversas instituições de ensino, hoje toca o seu trabalho de forma independente, autor de vários livros. Do outro, professor Matheus Rangel, um teólogo, uma pessoa com uma ética e uma postura que vale a pena você realmente parar para ouvir e até mesmo para debater, trocar ideias ou fazer um contraponto. Cada um com seu jeito diferente, perspectiva diferente. Então, nós vamos hoje reagir ao que ficou classificado como debate, contrapontos, trocas de ideias, conversas, abordagens acerca de temas variados. A Bíblia foi o objeto de análise, passando por diversas perspectivas, critérios, metodologias, épocas, enfim, temporalidade, atemporalidade, história é o que nós vamos tratar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações. Neste React, eu estarei me dedicando a fazer uma abordagem, uma análise sobre o que diz respeito à reconstituição do texto supostamente chamado de autógrafo. Eu irei me dedicar nesse primeiro momento, neste vídeo, aos pontos cruciais do apologeta professor Matheus Rangel, a quem eu já convidei para vir ao meu canal, pois afinal ele disse que iria defender a tese da cobra falante. Bem, nós temos algo em comum. Também conhecemos crítica genética e lemos os mesmos autores. Pois bem, vamos então ao que interessa. Deixa um valeu demais, comente, adquira o meu livro que inclusive é sobre este assunto. A venda nas maiores livrarias do Brasil, best-seller, concorrendo pela segunda vez na nova editora, O que Fizeram com a Bíblia. Prefácio, inclusive, do professor Fábio Sabino. Hoje já referenciado em várias produções acadêmicas, tanto por apologetas quanto por críticos. E por falar por apologetas, eu quero mandar um abraço ao teólogo brasileiro, professor Rafael Lima, que inclusive publicou um livro recente e esteve lá se debruçando também no livro que fizeram com a Bíblia. Vamos então, e eu espero que você goste do que nós vamos trazer a partir de agora. Vamos lá. Possível, inclusive essa é a premissa básica da crítica textual. A premissa mais básica da crítica textual, Bruce Metzinger coloca, é que a crítica tenta buscar a presença do texto original preservado nas cópias. Porque se existe cópia, existe um texto anterior. E a hora que a gente faz a crítica genética, que é o rastreio do texto autógrafo, ele, naturalmente, não tem ali o autógrafo, a gente não pode afirmar isso, mas existem hipóteses bem interessantes também. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns manuscritos do século II, ali da virada do século I para o século II, estamos falando do papiro de Josh Hinkle, Chester Beatty, Bodmer, Ryland, o professor Fábio conhece muito bem, eles estão sobrevivendo cerca de mais ou menos 100 anos, 30, 50 anos depois da morte do último apóstolo. Ao passo que Tertuliano de Cartago, no livro Contra a Praxeas, ele fala que os manuscritos autênticos circulavam nas cidades de Tessalônica, Éfeso, Corinto e Roma. E Tertuliano escreve isso por volta de 150 depois de Cristo, ou seja, a idade mais ou menos ali dos manuscritos que existem hoje disponíveis nos museus. Eu estou levantando aqui a ideia de que esses manuscritos, Bodmer, Chester Beatty, Ryland e Josh Hinkle, eles são os originais? Não, até porque o dia que encontrar os originais, acabou a crítica textual. Que legal, cara. É muito gostoso ouvir o professor Matheus Rangel, apesar de estarmos em posições diferentes, mas ele com a maestria, com a sua simplicidade e academicismo, faz a sua exposição. E ele traz alguns pontos aqui interessantes e que é da minha responsabilidade, que dialogam, claro, com a linguística, com a filologia, também. Claro que o professor Matheus Rangel, ele está, de alguma forma, fazendo este diálogo, tá? Não só com a crítica genética, mas a própria filologia,
procurando trabalhar a proposta de reconstituição ou aproximação dos originais por decorrência de saber que todo texto tem um processo. Ele tem um início e que, portanto, por mais que se fale da não materialidade ou da perda, muitas vezes, desse arquétipo, é possível, a partir de reconstituição, ou aí teoria de reconstituição, e, sobretudo, nesse diálogo, crítica genética, sobretudo, filologia, e como, inclusive, a Cecília Salles, né, Cecília Salles, autora que tanto eu quanto o Rafael admiramos e conhecemos, é possível aventar o que se chama indício. Ou seja, o indiciarismo, o rastro que a Cecília Salles vai propor, significa, como o professor Matheus Rangel afirma, olha, se nós temos um texto, possivelmente já cópia de cópia, e não importa quantas cópias tenham sido posteriormente, é porque teve um texto original. A questão é que nós não duvidamos de que tenha tido um texto original. A questão é que, se aquelas cópias que temos, de fato, diante de tantas adversidades como tipo geográfico ou antiguidade, distantes em contextos e também e externamente distintos com relação a tantos textos ou temas ou assuntos, como afirmar que essa cópia, ela de fato é original. E olha que é interessante, porque o Disney Seminar, que se dedicou a reconstruir o que se denominou logias de Jesus, e aí está o problema, crítica genética, crítica textual, indiciarismo e filologia. Eles descobriram que nem todo o que foi escrito, sobretudo a respeito de Jesus, foi dito propriamente por Jesus. Logo, o que se tem não é, lá no princípio, o que pode ser denominado original, já que, por exemplo, acredita-se que tenha um texto, por exemplo, Marcano, que date de 50, e logo Marcos de 70, já não é nem mais o arquétipo originário do Marcos de 50. Isso está hoje no próprio debate acadêmico. Então, por mais que o esforço do professor Matheus Rangel seja legítimo, honesto, e em pensar nessa genealogia do texto, do documento, a partir do que propõe, inclusive, a Cecília Salles, ao tratar desses critérios de reconstituição, mesmo que essa não seja a sua proposta última, ainda assim não é possível, já no primeiro momento, você querer defender a possibilidade de que as cópias que você tenha posteriormente, elas representem a originalidade de um texto que, na verdade, já na própria Constituição originária, se perdeu. Se eu admitir, não estou falando de fonte que houve um texto, por exemplo, marcando o primeiro evangelho escrito em 50 e o evangelho de Marcos em 70, com o acréscimo da parte longa logo, e depois o Códice Alexandrino para complicar as coisas, ele não é um originário, portanto, ele não traz o que Jesus disse, ou mesmo os fatos vividos por próprio Jesus e são construções posteriores, eles, além de serem invenções, teologias, interpretações segundo a academia, estes textos ainda, na verdade, não representam o suposto texto marcando original. Só para começar a minha reação, tá, gente? Eu só estou começando a minha reação, tá bom? Para você já poder aí entender no primeiro momento a proposta do Matheus Rangel. Então, a gente vai começar no primeiro momento, já que o professor Matheus Rangel, ele busca esse diálogo interdisciplinar, crítica genética, mesmo ele não tendo falado filologia, crítica textual, ele vai chegar a trabalhar um pouco, tudo bem, para dizer que o fato de ter uma cópia, mesmo que seja 2 séculos depois, é porque teve uma original. Nenhum autor, por mais crítico que seja, o Bart Ehrman, que é um renomado escritor que eu também referencio na minha obra, entre outros, ainda assim é impossível você afirmar que essa cópia, ela de fato detenha
a autenticidade e originalidade daquilo que foi proposto pelo autor, tanto quanto conceito quanto escrita. Então a pergunta que nós vamos fazer, e com o mais sincero respeito e admiração, ok? Ao professor Matheus Rangel, essa figura aí que tem, como vocês podem ver, uma postura de um legítimo debatedor. É o meu respeito ao professor Matheus Rangel. Tá bom, pessoal? Então a primeira pergunta que a gente vai fazer aqui, e como eu disse, meus reacts sempre são contrapontos e análises do que é falado. O queridíssimo professor, ele cita o Bruce Metzger, autor maravilhosíssimo, também é referenciado por mim em muitos de meus trabalhos, inclusive no livro que está aí aparecendo para você, O que Fizeram com a Bíblia. O próprio deixa claro aqui. Bruce Metzger, ao trabalhar pela busca e reconstituição dos textos originais, sobretudo do Novo Testamento, antes de ser contratado pela UBS, ele afirmou no seu trabalho The Text, The New Testament Greek, que era impossível falar em reconstrução de textos originais. Por quê? Ele, inclusive, traz como proposta, inclusive fundamentada, o que disse Eusébio de Cesareia no tomo 4, de que eram tantas cópias e a manipulação era tão grande, quem cita isso é o próprio Bruce Metzger, que era impossível saber das mãos de quem havia vindo os textos, pois se pagava para os copistas não só adulterarem, como manipularem. Tomo 4 da obra História Eclesiástica. Portanto, por mais que o Bruce Metzger foi professor do Bart Ehrman, posteriormente, ao ser contratado pela UBS no seu trabalho anterior, publicado em 1968, primeira tradução para o português, versão em inglês, ok? Você pode procurar em domínio público The Text, The New Testament Greek, você vai perceber que o autor, próprio Bruce Metzger, antes de fazer parte da comissão, já dizia que você poderia buscar uma aproximação, mas reconstituir diante de tudo que se tinha era quase que impossível. Mas é claro, depois de contratado, ele teria que defender a possibilidade de resgate e originalidade de um texto como um arquétipo definido para dizer que os originais estavam ali. Depois o professor Matheus também vai citar o Dr. Wilbon Pickering, que eu também, com máxima vênia a respeito ao ilustre acadêmico, disse que ele era o único no mundo que detinha a exata redação dos textos e das palavras de Jesus, texto por texto, o que para mim foi um dos maiores absurdos ou insanidades que eu já ouvi, porque se fosse assim, como disse o próprio professor Matheus Rangel, por que ele continuou trabalhando crítica textual? Por que o trabalho do Pickering, sobretudo, que fomentou a família 35, não é admitida hoje como um texto pronto, logo definido, acabou, a partir dele vamos fazer as traduções para o inglês, para o espanhol. É complicado, os contorcionismos, por mais honestos que alguns sejam. Então vamos mais um pouquinho ao vídeo do professor Matheus Rangel, para que eu continue fazendo meus contrapontos, mostrando onde discordo absurdamente, por mais honesto que seja o professor Matheus Rangel, e como apologeta ele tem que defender o peixe dele. Nós sabemos disso. A crítica textual está em busca de um objeto. E enquanto ela não encontra esse objeto, as edições surgem para poder cada qual vender o seu peixe. Ok, vamos lá. Primeiro, os autores que nós conhecemos, grandes nomes, e eu trago na minha bibliografia, o próprio Bruce Metzger que ele falou, né, eu estou falando da área apologeta, o F.F. Bruce, tá? Bill Wallace, são grandes nomes já praticamente conhecidos no Brasil por vasta produção acadêmica e maravilhosíssimas, mesmo com aquele tom apologético. O que é que eu quero dizer? Como disse o próprio Matheus Rangel, o objeto da crítica textual é um resgate do texto original? Professor Matheus Rangel, lamento informar o senhor que não. O objeto da crítica textual é buscar a aproximação para reconstituição de um arquétipo definido, não original, porque a própria crítica textual já admite que não há originais. Ou seja, que não há como você afirmar que mesmo a partir de uma construção de famílias
genéticas ou textuais, pensando documentação, os próprios manuscritos que nós conhecemos, versões, sejam quais forem, você afirmar que aquele determinado texto, seja um manuscrito, seja uma versão ou alguma coisa pronta, seja realmente a representação de um original. Por quê? Porque não há. Quando a gente fala de original, tira conceito, tira teologia, a gente não está discutindo isso, a gente está falando do texto palpável, material, falando de pergaminho, papiro, épocas em que esses materiais iam se deteriorando, e justamente não só se deteriorando, iam se fragmentando em todos os sentidos numa perspectiva genética da própria Cecília Salles, onde, de fato, há um contexto de enfrentamento político e guerras justamente ideológicas e políticas, onde há um interesse de cada grupo ou escola definir o que é original, o que lá na frente a gente vai conhecer como cânon. Isso aconteceu também no próprio texto da Bíblia hebraica, em Sura, Pupedita, Purupenzahai. Portanto, o professor Matheus Rangel valeu o esforço, mas não foi suficiente. Vamos continuar. Digamos assim, nós temos, por exemplo, a edição do texto crítico, do texto recebido. São 24 trabalhos, entre os quais 4 são mais populares. Fala, vamos ouvir os 4 mais populares. E aí nós vamos pegar dos 4 mais populares, eu vou destacar alguns pontos importantes. Lembrando, professor Matheus, eu acho que você não adquiriu meu livro, né? Leia, faça uma crítica maravilhosa. No mercado há 11 anos, até hoje não apareceu ninguém para me refutar. Quem sabe vai ser o professor Matheus Rangel. Falando de Novo Testamento. Então nós temos o texto recebido. Textos receptos, Gerasmo de Roterdã. Antes dele tem a Complutense. Okay. Antes dele também tem um proto-recebido, que seria a versão de Teodoro de Beza. Nós temos o texto crítico já século XIX, começando com Karl Whiteman, popularizado por este Corte Ró. Família 35 aí do Dr. Wilbur, né, muito criticado, inclusive, em várias questões. Nós temos o texto majoritário. Essas são as propostas. Ok. Mas nós temos também um dos textos fundamentados, praticamente incorporado e admitido, e que vai ser, inclusive, o passivo de crítica lá no século XIX. O texto sinaítico, conhecido como o Códice Aleph, que foi um texto apropriado pela própria escola de todos os tempos. Lembrando, ele foi achado no século XIX. No meu livro, O que Fizeram com a Bíblia, Matheus Rangel. Você deveria ler, meu filho. O texto sinaítico, lá no século XIX, achado próximo ao monastério, jogado às traças por Constantin von Tischendorf, ele já era um palimpsesto. Professor, o senhor poderia explicar o que é um palimpsesto? Claro, deixa o seu like, comente, eu tenho a certeza que esse vídeo vai ter um valeu demais. Então eu vou responder todos os valeu demais que forem enviados aqui para mim, todos os Pix, e vou dar de presente para quem me enviar uma contribuição singela de R$10, eu vou enviar uma resenha analítica do meu próprio livro em 38 páginas, para você se interessar em comprar o livro, por R$10 apenas. Ou seja, eu faço uma resenha analítica e crítica do meu próprio livro, coisa que poucos autores fazem, e vou te entregar em 38 páginas este material. Eu tenho uma certeza que quando você terminar de ler, você vai ligar para mim para comprar o livro que fizeram com a Bíblia, que hoje é recorde de venda. Então, vem para cá. Professor Matheus Rangel, o próprio texto sinaítico, tá? Por Tischendorf, que vai ser objeto depois, inclusive, de colação e conflação, inclusive até pelo Pickling, até pelo Westcott Roth, que você citou, né? Inclusive trabalhando exclusivamente para acabar com textos receptos. Ora, o que a gente tem aqui, pessoal, é até para rir, porque o próprio texto que eu falei aqui, ele é um palimpsesto. Palimpsesto significa um documento ou papiro reaproveitável. Como a folha de papiro levava em torno de 10 a 15 dias para ficar pronta, era uma planta, né, passava por todo o processo, alguns copistas, para economizarem, eles acabavam reaproveitando. Então lavava este papiro, ok, ou esse manuscrito feito de papiro, e escrevia-se por cima. Qual é o problema? É que o texto sinaítico, ou o manuscrito sinaítico, ou você pode conhecer como Códice Aleph, ele é o mais absurdo em rasuras e contradições. Ou seja, ele já vem de um processo totalmente de embulimento em que os copistas não estão mais
dominando as variantes textuais para determinarem a reconstituição, pelo menos aproximada, de um texto. Então ele vai passando por diferentes rasuras, onde chega um ponto, ele é como se diz assim, pra gente não serve mais, vamos tentar alguma coisa. E ele vai ser então apropriado por Konstantin von Tischendorf, e que mais tarde vai ser objeto, inclusive, para trabalhar reconstituições a partir de análises de variantes textuais, de evidência interna e externa, combinações, inclusive, e até ainda um super diálogo filológico para a reconstrução. Quando você chega lá em Westcott e Hort com o texto crítico, que seria mais, na verdade, um texto próprio, mais ecumênico do que qualquer coisa, quanto textos recebidos, que vai ser conhecido como um texto espúrio, propriamente pelos posteriores, você tem manipulação, você tem justamente uma guerra de textos, ao ponto de Westcott e Hort, na sua obra The Life, determinarem, dizerem, estamos colocando alguns pontos de observações e notas e algumas variantes para que aos poucos possa se substituir e se inserir ao texto original. Então, a pergunta que a gente precisa fazer agora, nesse momento, em relação às primeiras premissas levantadas pelo ilustríssimo professor Matheus Rangel, a quem reconheço o seu academicismo, respeito sua apologética, mas nessa praia aqui, eu confesso que eu nado muito. Não existem originais autógrafos do Novo Testamento. Primeiro, então, o que a crítica textual tenta? A falácia, a afirmação do professor não tem fundamento. Ok? Já é admitido que a proposta da crítica textual é recuperar minimamente cópias aproximadas, pois os originais se perderam. Você está me entendendo? Então, a partir de leituras de variantes textuais, você pode se aproximar muito mais, e aí pensa-se a crítica genética, aqueles primeiros modelos ou conceitos, ideias, teologias, doutrinas, termos que eram empregados com designações próprias para fomentar um determinado escopo doutrinário. Mas construir um texto original, gente, isso é absurdo. A crítica textual, ela já parte de uma afirmação a priori de que não tem originais, logo vai constituir como? Então qual é o papel da crítica textual? É apenas procurar fomentar, a partir de análises e leituras de famílias, e aí existem problemas seríssimos, porque uns apelam para a antiguidade, outros apelam para tipos geográficos que estão mais recentes. E aí é onde eu faço a minha crítica ao Dr. Pickering, porque se você diz que quer resgatar os originais, você precisa se aproximar ao máximo dos textos produzidos na antiguidade, pois afinal eles vão estar muito mais próximos daquilo que circulava. Olha o problema, Matheus, da crítica genética também. Então a nossa pergunta é: o que significa autógrafo? Para a crítica textual, só para você ter uma noção, autógrafo significa um manuscrito, vamos chamar, tá? Original, que foi escrito ou ditado pelo autor. Logo, ele pode ter sido ditado e o cara escrito daquele jeito, que foi falado, e aí com erro, sem questões técnicas, tá, de estéticas sobre a linguagem, ou o próprio autor escrevendo. Por exemplo, a carta do apóstolo Paulo para uma igreja específica, escrita em grego koiné, grego do primeiro século. Há quem diga que nem tudo ele escreveu, mas ele ditou. Pronto. Se aquilo que foi escrito ele disse ou não disse, para mim pouco importa. Então é só para você entender o exemplo. Isso também é o original. Quer dizer, aquele texto que foi ditado por alguém, mesmo que ele não tenha escrito de próprio punho, Paulo vai dizer, tem coisa que ele diz que escreveu de próprio punho. Isso não quer dizer que o que ele tenha escrito por mão de alguém, como Silvano, por exemplo, ele não seja original. E aí nós temos um problema, queridíssimo Matheus Rangel, porque você tem a mesma obra que eu também tenho, que é a obra da Cecília Salles Almeida. Ou seja, a Cecília Salles Almeida é uma das mais extraordinárias pesquisadora acadêmica dedicada ao processo de criação artística, trabalhando a crítica genética. Lembrando, ela fomenta
um arcabouço teórico para trabalhar isso. E ela não tem uma preocupação de bater martelo ou de determinar determinada premissa. Ela, inclusive, abre o seu trabalho com gesto inacabado, processo de criação artística. E olha, interessante, professor Matheus Rangel, que você tem esse livro aí, a Cecília vai dizer, e isto está no seu livro, a gente vai depois trazer aqui na bibliografia para você ver, que não existe texto final, fechado, ou original absoluto. Ora, peraí, se não existe texto fechado, final, e nem original absoluto, então, como que nós podemos... O próprio Matheus Rangel afirmou, eu não estou dizendo que seja o original. Ora, então qual é o papel da crítica textual? A gente está falando da textual, não da genética. A crítica genética faz o seu papel. Ok? Qual é a finalidade, então, da crítica textual? Se a prioristicamente já se sabe, é impossível. Com o passado, com o tempo, inclusive com as queimas de literaturas e pergaminhos e papiros que aconteceram no século III por Diocleciano, fora o que Eusébio registra que de fato havia uma manipulação e até censura sobre textos. O autor citado pelo Mateus, o Bruce Metzger, no seu livro, que eu não sei se o Mateus citou, que é The New Testament Greek, ele vai falar isso. Ora, então a própria Cecília, que vai operar a questão muito mais material, ok? Portanto, ela trabalha até com indiciarismo por meio de uma perspectiva semiótica e filológica. Ela vai dizer, não existe texto final, fechado ou original absoluto. E aí ela traz algo que eu acho interessante, que nos faz até dialogar com a autora. Para ela, todo texto é produto de um processo e que nós, acadêmicos, propriamente, a própria Cecília, ela vai dizer que é de obra. Nós chamamos de obra, ou seja, é apenas um estado provisório de estabilização e que está em constante processo. E logo, o que vem posteriormente não é só o que rompe com a questão material, estética, positiva, normativa do texto. Ela é até conceitual, porque você já parte para um processo, como diz Hans-Georg Gadamer, um filósofo que trabalhou a questão hermenêutica e aplicada também por muitos como Jacques Derrida, para falar, o próprio Schleiermacher, dos textos, é que não há possibilidade de você falar de textos originais aproximados, porque já há uma hermenêutica ou exegeses práticas sobre os textos e até traduções, ok? Dos próprios textos. Então, veja, primeiro, nenhum desses textos ditos manuscritos são autógrafos. E nenhum desses autógrafos jamais sobreviveu na íntegra. Na íntegra. Ok? E aí eu vou dar mais um espaço para o Matheus e vamos voltar mais um pouco, porque o meu react promete. Eu disse, todo meu react é uma aula. Vamos lá, professor. Elas pretendem representar o original e entenderam ter uma metodologia para chegar a esse objetivo. Porra, que legal. Por isso eu disse, essa é a diferença entre um acadêmico, que apesar de apologeta, claro que ele dialoga com outras teorias. Nesse sentido, o Matheus Rangel, ele apresenta uma bagagem e um arcabouço epistêmico muito superior ao Sabino, que se dedica muito mais a uma análise mais materialista, crítica, cética, técnica das obras. Então eu tenho que ser honesto. Gosto do Sabino, admiro o seu trabalho, é para mim um grande nome, tem que ser respeitado, por mais que os apologetas não gostem. Eu já disse, o fato de eu ser ateu ou ser cético não me dá o direito de olhar para a Bíblia ou fomentar qualquer forma de abordagem que tenha muito mais o meu viés ideológico e cético do que propriamente aquilo que é determinado por critérios e metodologias. Então, essa é uma afirmação em parênteses que eu faço aqui. O Matheus Rangel, você pode observar que ele tem aquele grau de honestidade, onde afirma, não tem, mas ele precisa de um arcabouço teórico, portanto, para admitir que uma cópia de cópia, ou cópia mais próxima, possa retratar o original. E o apelo à crítica genética, à filologia, com certeza, com mais o indiciarismo proposto pela própria Cecília, que talvez o Matheus não tenha notado, mas eu notei, ok, de Carlos Gisberg, portanto,
é impossível ainda assim você afirmar que o que se tem é realmente original, beleza? E aí eu volto aqui para você, porque a gente precisa pensar algo de maneira mais teórica, beleza? Todas as testemunhas que nós temos, o Mateus inclusive listou, então eu não vou ser redundante, são cópias de cópias produzidas por escribas ao longo dos séculos antes da invenção da imprensa. Veja, não tinha GPT, Gemini, qualquer inteligência artificial, máquina de datilografia, né? Não tinha papel produzido como nós temos. Eram papiros, pergaminhos, materiais que com pouco tempo iriam cedendo se não fossem preservados, muita luz do sol, muito frio, dependendo da região, e sem contar os fiscos e censuras que aconteciam. Quer ver uma coisa? Quando olhamos para as cartas de Paulo, o próprio Paulo, ele vai dizer que havia um evangelho circulando. E ele dizia, olha, admiro-me que tão depressa passaste do meu evangelho para outros evangelhos. Quando ele disse esses evangelhos, a gente não está falando de algo apenas oral. A gente está falando de algo material. Por quê? Porque se eu admitir claramente que eles não escreviam, e eu tenho um artigo que vai virar livro, que é o Evangelho de Roma nas cartas de Paulo, eu vou trazer isso. Então, você observe que já tinha essas guerras, ok? Então, a gente sabe que isso aconteceu no tempo, na história, e se mudava. Paulo vai falar que já adulteravam os próprios textos na época dele. Imagina, então, se adulteravam, quem foi capaz de determinar o que tinha sido escrito ou não escrito? O debate entre eles e os contrapontos foram importantes, porque eles passaram pela patrística, Clemente de Roma, Tertuliano, Policarpo, Irineu, foi muito bom. Então, primeiro, o Mateus Rangel ele vai fazer uma analogia que eu vou mostrar para vocês, que desculpa, Mateus, isso aí é coisa de escola bíblica dominical, tá? Com muito respeito a você, e meu canal vai estar aberto se você quiser vir fazer um frente comigo. Vamos lá. E aí entra a questão, como eu posso confiar num texto que eu não tenho o original? Opa! Aqui é interessante, aqui é o coração palpitando do apologeta, é o coração palpitando do crente, daquele que é professor de teologia, de seminário ou faculdade, confessional, que precisa, de qualquer forma, dizer a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada, inerrante, em todos os sentidos, ela não é produto de intervenções ideológicas para manipular, para construir, e tampouco reflexo de influências de tantas outras religiões e conceitos que existiam. Aqui é o problema, o acadêmico e o pastor ou doutrinador religioso de seminário. Então aqui eu tenho que fazer esse ponto. Olha a analogia que o Mateus Rangel vai trazer, minha gente. Isso é muito simples, ô professor. Vai. Ele disse que é simples. Mateus, meu convite está ainda feito. Vem bater um papo comigo aqui, pode convidar seus amigos, vai ser muito bacana. Eu tô te esperando, porra. Você disse que ia mostrar para mim que era possível defender que a cobra falou. Eu quero dialogar com você, com linguística, semiótica, filologia, por todos esses caminhos que o Sabino não anda. Eu quero andar com você, porra. Vem, Mateus, estou te esperando. Tá bom? Professor, hoje, por exemplo, quando você vai a um cartório e você vai autenticar um documento, esse documento você passa a guardar o original e ainda que você perca, aquele documento autenticado responde pelo original por ser uma cópia fidedigna. Cara, que legal! Você viu a analogia? Você viu? Mesmo que você... Esse foi um exemplo. Você tem uma carteira de identidade e aí você vai a um cartório, presta atenção, você vai ao cartório e apresenta esse documento. O tabelião, é evidente, ele irá autenticar, você inclusive pode ter até uma firma aberta para reconhecer, e esse documento, ele tem a representação do original, ele vale como original. Mas ele é o original em todos os sentidos? Não, claro que não pode. Mas ele representa porque nele está contido, ipsis literis, todos os elementos exatos que compõem, vamos chamar de carteira de identidade. O número, filiação, data de expedição, data de validade, tem tudo. Portanto, ele representa categoricamente esse original que é atestado lá
a cópia que é atestada pelo original, pelo tabelião. Só que a gente está dizendo que esse original não se perdeu. Houve um original para ser representado. E essa cópia, ela não passou para outra cópia, não houve manipulação. O tabelião, senhor Matheus Rangel, não tirou uma letra, ele não tirou um número, ele não tirou uma palavra. Ah, aqui o sobrenome é Neves, eu vou tirar aqui, vou colocar Neve. Ah, o nome é Aquino, eu vou colocar Aquilo. Não houve, Mateus. O que nós temos de materialidade é que os textos foram manipulados e foram sendo tirados. Eu não estou levando aqui em consideração os erros que eu listo no meu livro que fizeram com a Bíblia, apografia, ditografia, lapso, calame e qualquer outro. Não. Eu estou falando de guerras de interesses. Vocês estão conseguindo me entender? Então eu vou, nesse momento, com o respeito que é devido ao brilhantismo do Matheus Rangel, ter que refutar essa falácia. Nós podemos, então, autenticar no cartório e depois perder o original. E, com certeza, esse original, porque foi autenticado, ele será admitido. Não, Mateus. Desculpe, Mateus, eu sou da área do direito, mesmo não sendo formado. Inaplicável. E eu vou te explicar por que inaplicável quando o assunto é Bíblia, Novo Testamento e textos. Primeiro, o que nós estamos lidando não é com a carteira de identidade ou certidão de nascimento. Nós estamos lidando com um monumento textual que envolve crenças, ritos, mitos, perspectivas, experiências, consuetude, ou seja, costumes, tem de tudo. É uma guerra, diferenças de ideias sobre o mesmo objeto. Cada manuscrito ele é único. Então nós não podemos saber o que exatamente continha no original, Mateus. Desculpa, meu jovem. Não podemos afirmar o que continha no original. Vou lembrar o Matheus Rangel. O maior seminário que reuniu mais de 200 acadêmicos, chamado Jesus Seminar, reuniram os grandes nomes, apologetas, críticos de vários segmentos. Eles lutaram para reconstruir a partir de teoria, análise, sorte, o que não importa, o que possivelmente tivesse sido escrito diretamente por um discípulo ou dito de Jesus exatamente próximo de um texto. Sabe qual foi o resultado, Matheus Rangel? Olha aí, Matheus, crítica genética, crítica textual, filologia e semiótica dialogando comigo aqui. Agora eu sei porque que o Matheus não gosta de ficar de frente comigo, né, Matheus? Eu estou te esperando. É que, Matheus, não chegaram à conclusão. Quando foram fazer a reconstituição marcana, gente, pasme, somente um dito possível de Jesus foi atestado. Portanto, cadê os originais? Ok? Eu ainda estou indo para o campo da filologia. Está compreendendo? O Evangelho de São Tomé, que não é admitido como um cânon, como um sinóptico, este evangelho é um apócrifo, ele apresenta ditos muito mais originais de Jesus, segundo a academia, do que o próprio evangelho de Marcos. O evangelho de João, Mateus, ele sequer apresenta qualquer possibilidade de ser narrativo ou dito de Jesus. Ora, é claro que eu estou aqui nesse sentido fazendo uma crítica com muito respeito. Gente, isso aqui acontece, esse meu jeitão de falar, as falácias do Matheus Rangel, porque não perdura, não prevalece tal afirmação de que é possível de um original, uma cópia ter sido exata, quando os próprios originais, eles já foram sendo passados por manipulações. Ou seja, nós temos cópias que vão refletir múltiplas tradições de transmissão com variações independentes, como o próprio Lucas, Mateus, João e outros mais. Segundo ponto, refutando a analogia do Matheus Rangel. Copistas não faziam cópias fiéis por padrão, Mateus. Não. Portanto, ainda há uma distinção absurda estética quando se copiava um texto de texto de texto. O que é isso? Eles inseriam erros por olho, o saltar dos olhos, eu vou explicar isso no meu livro, por isso eu falei ditografia, apografia, lapso calame, parablepse, tudo isso, é só comprar o meu livro, que é uma verdadeira bomba no colo do Matheus Rangel. Então, ponto. Eles adicionavam variantes, corrigiam segundo as tradições locais. Isso está na própria documentação.
Os grandes nomes, inclusive apologetas. O próprio Bruce Metzger reconhece isso. Ou seja, nós temos, na verdade, um processo que mostra como centenas de milhares de variantes eram registradas entre manuscritos e que não vinham de um ancestral em comum. Terceiro ponto da falácia do original autenticado no cartório, que não pode ser aplicado a textos. Veja, a minha certidão ou a minha identidade, eu aporto e observe, só eu tenho autonomia. O que está ali está. Está entendendo? Eu posso perdê-la que ninguém vai poder reproduzir manuscritamente o que está ali. Somente o tabelião do jeito que está nos próprios sistemas e anais do cartório. Não é um texto. Não. É a minha identidade, é um registro. Nós estamos falando de textos. Ora, Mateus, você tem a Cecília Salles como livro de cabeceira? A perda dos originais não, vou dizer, foi um evento isolado. Não. Sabe por que os originais se perderam? Não, eu vou dizer para o Mateus. Porque houve uma sistematização comum a toda a literatura antiga. A própria Cecília vai reconhecer isso, Mateus. Eu vou mostrar a obra daqui a pouco da Cecília para vocês, tá? Que é algo clássico dos próprios autores greco-romanos, que não tinham originais preservados. Então, como é que você pode dizer, não, peraí, vamos ouvir o Mateus de novo. Peraí, cadê, minha gente? Opa, vamos lá. E aí, a questão é a seguinte, naquela época, a Biblioteca de Alexandria, não a biblioteca, mas o movimento teológico em Cesareia e depois também em Bizâncio, que posteriormente foi para Constantinopla, eles concorriam entre si como uma espécie de cartório autentificador das Ô, Mateus, você esqueceu o que Diocleciano fez? Você esqueceu, Mateus? Mateus, havia conveniência. Os textos não eram selecionados porque vinham de autores originários. Era aquilo que atendia os interesses do clero ligado diretamente, antes mesmo da oficialização do cristianismo por Roma, seja por Constantino ou por Teodósio. Veja, Diocleciano é o maior exemplo, onde ele inicia uma perseguição e censura, e inclusive fisco de textos que circulavam. De quem eram esses textos, Mateus? E aí eu pergunto, o que chegou na mão de Jerônimo foram os originais, e que daí vieram de originais. Ô, Mateus, menos, né? Menos. Cópias. Supondo que eles tinham os originais em mãos, eles autenticavam e criavam essas cópias. Mateus, o que disse o Bruce Metzger ao trazer o próprio Eusébio de Cesareia? Está lá na obra. Mateus, por favor. Está na obra do próprio Bruce Metzger que você citou. Eusébio reconhecia que era impossível distinguir o que era de um autor, de outro autor, de um copista, porque havia uma guerra. Mateus, menos esforço. Continua mantendo uma honestidade de saber que o que você carrega debaixo do braço não é original, não é palavra de Deus, não é inerrante, tampouco inspirada. É um projeto político ideológico de combate para dominar, fazer pessoas acreditarem num mundo paralelo, Mateus. Menos, colega. Por favor. E aí, pessoal, eu vou dar mais uma treguinha aqui, porque a live deles, o debate foi longo, e eu falei para o pessoal que eu iria começar reagindo por tópico. Então, o tópico agora é a Bíblia, sua evolução no tempo, na história, tradição e por aí vai. Então, esse é o vídeo 1, tá, Mateus? Pelo que eu vi, eu devo fazer uns 10 ainda. Aí você pode levantar a bandeira. Não, mas existem variantes entre elas. E aí, sentar na parte de variante vai ficar melhor ainda para mim. Vai ficar melhor para você, Mateus. E olha aqui, Mateus, eu não vou nem precisar falar de variante, já que você dialoga com crítica genética, filologia, semiótica e no finalzinho ainda com o indiciarismo, eu vou até aqui falar, não, vamos esquecer de variantes. Quando você tem confissões de que não se sabia quais eram os textos originais, as variantes eram sempre escolhidas por conveniências. Ou seja, por
tradições. Só para vocês terem uma noção. Inclusive, quando a gente vai falar do Didaquê lá na frente, o Didaquê, gente, por favor, Mateus, menos. Mas eu vou te ouvir. Então, em linhas gerais, a minha resposta é a seguinte: as cópias, elas preservam de uma forma muito consistente um relato muito mais unívoco do que diferente. E as variantes presentes entre as primeiras cópias, elas não conseguem ser suficiente para descredibilizar a confiabilidade bíblica. Ok. Aí, veja, uma coisa é o que eu acredito que a Bíblia é e confiabilidade. Outra coisa é fato que as reconstituições de cópias, seja pensando as questões de famílias genealógicas de variantes textuais, você consegue construir de fato, tá? Ainda que as narrativas sejam distintas, haja ali, não por erro, mas talvez por estilo de um autor, utilizar uma determinada palavra, como Lucas, que é um grande escritor, tá, helenista, e o seu estilo é totalmente distinto dos outros, sabe, uma estética, um esteticismo incrível, bem distinto, quando vai usar até palavras semelhantes, ele usa termos distintos. Então, ok, mas isso por si só não denota esse arquétipo definido para dizer o meu texto é originário. Por quê? Porque não se está em jogo apenas a questão das variantes textuais, e sim das guerras sobre conceitos, doutrinas e crenças. Deu para entender que estavam sendo desenvolvidas e, portanto, cada um construía o que bem entendia, Mateus. Então, partindo desse pressuposto, qualquer argumento que o senhor usar para mim da crítica textual, você vai ter que partir da própria premissa da crítica. De que Ok, eu já parti. Se o Sabino não... Ó, eu não assisti a live toda. Eu sempre costumo fazer. Se o Sabino não fez, vem ficar de frente comigo num debate, Mateus. E aí a gente vai resolver esse problema. o texto original está preservado nas cópias. Não está. É claro que não está. Só por isso que existe crítica textual. Não. Existe a crítica textual porque o papel dela é buscar a aproximação. Ela já parte de que não existem originais. Se não existem originais, qual a finalidade? É apenas buscar a aproximação que você mesmo reconhece. Ok? Ou seja, eu de qualquer forma vou ter que me tendenciar a escolher um ou outro texto como majoritário. Isso por quê? Porque não foi possível dizer qual é o original. E aí, senhores, é mais interessante ainda, porque eu vou ouvir o Sabino, mas, de alguma forma, explicar por que não se pode reconstituir o texto original com exatidão absoluta, conforme o Mateus acredita. Primeiro, crítica genética e crítica textual. Eu vou propor um desafio ao Mateus Rangel. Bom se fosse num debate. E aí ele vai dialogar com quem domina a crítica textual, Sabino também domina, mas crítica genética, filologia, semiótica, linguística. Aí vai ficar legal, Mateus. Porque você tem a crítica textual atuando tanto quanto ciência, quanto método, quanto critério. Alguns chamam de ciência. Mas qual é o papel da crítica? É comparar variantes e versões. Comparar manuscritos, variantes e versões, para tentar estabelecer o texto mais próximo do original. Próximo do original, Mateus. Portanto, se a crítica parte, a priori, de uma afirmação. E lembrando, Mateus, há ainda, antes de tudo, um critério metodológico fundamental nas pesquisas que envolvem literatura, documentos, pela historiografia, pela sociologia. Esse critério passa por Popper, Schlosser, passa por Jacques Le Goff, por Marc Bloch, que é justamente o não estabelecimento a priori. Em suma, diz, o desconhecido não pode ser substituído por uma afirmação a priori. O que isso quer dizer? Se a crítica textual visa reconstruir um texto original, ela já se desmonta, porque ela já parte de que não há um original. E como resgatá-lo se escafedeu-se? Não pode. Logo, ela parte
de tentar buscar comparar, a partir do que se tem, manuscritos, variantes e versões, para estabelecer o texto mais próximo. E aí entra o que o Mateus fala no início. Olha, se eu tenho um texto original, ou uma cópia, datada do ano 100 ou do ano 150, vou dar um exemplo, é sinal que eu tenho originais antes. Ok, ninguém está dizendo que não tem. Ninguém está dizendo que não houve o original, porque se teve uma cópia, teve um original. A questão é, as cópias retratam os originais? A resposta é não. Nós não temos, Mateus, um exemplar primário. Nós chamamos isso de estema. Nós não temos. Em muitos casos, senhores, eu estou tentando usar uma linguagem não tão técnica, não tão epistêmica, porque eu tenho muitas pessoas aqui que me seguem, sequer sabem que eu sou escritor. Às vezes tem pessoas que entram aqui, elas nem olham ali que eu sou autor de 12 livros, e um deles hoje é esse que está aqui na tela. Por quê? Porque nós temos muitos casos, como, por exemplo, diferentes grupos textuais divergiram numa multiplicidade de tradições. Ah, mas aí, se eu tenho um texto pronto, eu vou dizer que este é um original, porque eu escolhi uma família genealógica para dizer, Mateus, por favor, menos, colega. Nós não sabemos o texto que circulou primeiro, Mateus. Lembra que eu disse que se eu parto da ideia que teve um Jesus, seja ele qual for, o da fé ou histórico, como alguns falam, né? Porque dizem que eu não vou entrar nisso aqui. Mas que teve um documento que supostamente falou dele. A academia propriamente já define que possivelmente esse documento tenha sido redigido em 50. Só que redigido em 50, ele já traz não só a ausência de materialidade, de positividade, normatividade dos textos, como ele é processo mnemônico. Ou seja, eu estou tentando lembrar o que foi feito, o que foi dito, para eu tentar reconstruir. Esse texto, segundo alguns, sumiu, escafedeu-se. E aí, lá em 70, se pressupõe que alguém decidiu escrever o Evangelho de Jesus Cristo. Enarte, Evangelho de Jesus Cristo, Ruio Tuteu. Inclusive, esse é um problema, porque você consulta um texto, você não tem, tanto que o Bruce Metzger destaca que o próprio Ruio Tuteu não havia no texto principal. É outro problema. Outra questão é, o Evangelho de Marcos começa dizendo, foram dito, eis que isto aconteceu, para que se confirmasse o que foi escrito pelo profeta Isaías. A tradição alexandrina lá na frente disse, Isaías não disse. Eles reconhecem que há uma tentativa de dizer que Isaías disse o que não disse. Aí eles vão dizer, foi dito pelos profetas. Aí o negócio piorou. Pelos profetas. Mas do que o Marcos está falando? Está falando da manifestação do verbo, do Filho de Deus, onde Isaías falou. Porque o primeiro autor disse que Isaías disse, mas o outro já disse que não. Foram os profetas. Ora, nós não temos. Por quê? Porque não sabemos nada. O texto que circulou no primeiro século, os manuscritos mais antigos conhecidos, o Mateus brilhantemente listou, datam do 2º ao 4º século, supostamente depois de Cristo. Que aqui é outro problema, se o Mateus quiser entrar comigo de sola, debater o tal Jesus histórico da fé e qualquer Jesus que ele quiser. Ok? Ou seja, textos escritos depois da própria composição de um arquétipo, de um texto original, supostamente, alguns acreditam no primeiro século, datando aí, possivelmente, um Marcos em 70, com a hipótese que já caiu por terra com Eta Lennemann, o próprio Bultmann teve problema seríssimo, logo não funciona. Sem contar, muitos erros que não tiveram correção objetiva possível. Ou seja, Mateus, nós tivemos substituições de palavras, omissões completas, rearranjos estruturais, tivemos tudo isso. Logo, simplesmente nós não podemos dizer o problema foi resolvido. Ah, então podemos confiar em termos absolutos que os textos são originais, por isso nós podemos dizer, esse texto aqui de fato representa o que Jesus disse, não disse, fez ou não fez, e veio de fato das santas mãos dos apóstolos. Não. A própria crítica textual, ela estabelece um critério de probabilidade de reaproximação. Mateus, por mais que você tenha
proposto crítica genética, que eu conheço o professor Fábio Sabino, que não dialoga com esse campo teórico e metodológico. Por sua vez, a gente entende que a gênese do texto ao longo do tempo, ela vai passando por processos de cópias e de modificações, de reescrições em diferentes culturas e por causa de diferenças teológicas. Ora, senhores, é absurdo. A falta de autógrafos de um estema completo torna esta tarefa intratável, Mateus, em termos de restaurar um texto único e definitivo. Eu vou fazer uma pausa aqui, que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir a tela. A obra da Cecília Almeida Salles. Será que eu vou conseguir mostrar? Deixa eu ver. Vamos ver se vai aparecer para vocês aí. Ó, tá aparecendo não, né, gente? Parece que não. Puxa, eu vou tentar. Deixa eu ver se eu consigo aqui, rapidinho. Eu vou ampliar, que talvez eu ampliando, a gente consiga ver a obra melhor. E vocês vão dizer para mim. Ok? Tá aparecendo não, né? Vou pedir desculpa a vocês, tá? Não vou editar isso aqui não, tá, pessoal? Não vou editar não. Tá? Então, eu juro, eu vou compartilhar a tela, né? Vou fazer melhor. Deixa eu ver aqui se eu compartilhar a tela eu vou conseguir. Como é que eu faço? Só para vocês verem a obra. Compartilhamento de... Cadê? Tela. Cadê, gente? Capturar a tela. Ué? Capturar monitor. Pronto. O ruim de gravar é isso, mas tudo bem. Vocês vão entender. Eu não vou editar isso aqui não. Depois eu até corto no próprio canal. Vê se vai aparecer aí para vocês, pessoal. Não, né? Infelizmente, pessoal, não tá dando aqui. Eu tentei, não entendi por que não tá aparecendo. Puxa vida. Mas a obra, pessoal, tá? É uma obra magnífica. Eu vou deixar o link para quem quiser ter acesso à obra. Gesto Inacabado, Processo de Criação Artística, Cecília Almeida Salles. Beleza? Infelizmente eu não estou conseguindo mostrar a obra aqui. Não sei o que aconteceu. Estou sendo honesto para vocês. Beleza? E aí eu vou diminuir aqui de novo o Mateus. Para a gente continuar. Felizmente nem tudo sai como a gente quer. Então deu para vocês ouvirem um pouco aí, né? O que o Mateus trouxe. Vamos continuar. Se não houvesse essa premissa de fé de que o original está preservado nas cópias, a crítica textual nem deveria se movimentar. Então essa é a minha resposta. Ok, diante da resposta do professor Mateus, aí nós temos um problema grave. E se as cópias já estão contidas com erro? E aí? Logo, então, se nós não temos o original para confrontar, como saber que a cópia, a quantidade de cópias, está sendo verificada aquilo como original? Interessante é que o professor Fábio Sabino tem o meu livro que fizeram com a Bíblia autografado, e ele prefaciou. Ele, inclusive poderia abrir o meu livro ali e mostrar o que eu analisei no livro. Poderia ver na hora. Tá cheio lá de análise. Nós temos um problema grave. Isso não resolve o problema. Isso não resolve o problema da confiabilidade da Bíblia. Se eu tenho uma cópia com erro, aí vai a escola alexandrina. É porque o Sabino está analisando, pessoal, o arcabouço doutrinário teológico divergente. Por que vocês acham que fizeram um concílio? Mas Mateus tem que acordar, que eles vão debater sobre isso depois, eu vou analisar também. Por que havia perseguição? Por que ignoraram o texto de Marcion? Você está conseguindo entender? Então, veja o que o Sabino vai trazer é
Não é porque vão dizer, ele tá rasgando seda. Eu vi vídeos aí sendo publicados que o Sabino foi tratolado. São dois acadêmicos brilhantíssimos, dois acadêmicos com metodologias distintas, um dialogando muito mais com outros campos interdisciplinares e o outro mais centrado. Mas veja a argumentação do Sabino. Olha isso aqui. Inclusive, eu tô fazendo... Gente, eu não assisti a live. São várias horas. Quando disseram, professor, logo no início, tudo que o senhor fala no seu livro. Eu falei, opa, maravilha. E eu tô vendo aqui, ó. Bizância, Cesareia, Ocidental, estão reduplicando essas cópias. E aí, eu não sei que ali já existe um erro. O que eu estou fazendo? Reduplicando o erro. Então, quer dizer que as pessoas têm uma alta probabilidade de estar confiando em algo que já está errado. Isso é confiável? A gente procura confiar naquilo que julgamos ser verdadeiro. Salvo, se por confiabilidade o Matheus Rangel pressupõe a aproximação por genealogia dos textos, vamos chamar das variantes, com o critério de conflação, falando de materialidade constitutiva. Eu ainda vou aqui ceder ao professor Matheus. Mas se por confiabilidade ele fala sobre escopo teológico, doutrinário, o fomento de ideias que iam sendo debatidas, combatidas, cara, veja, a instauração da Inquisição foi um projeto político de poder para controlar quem apontava que a igreja estava errada, inclusive sobre os próprios textos. Só para você ter uma noção. E não era por causa de interpretação, não. Eram guerras. Então, assim, eu senti que o Matheus deu até um sorriso pálido, né? Tipo quando você tá com diarreia, você comeu alguma coisa que não funciona e você sabe que se você espirrar, você se caga. É mais ou menos o sorriso. Matheus, você sabe que eu sou um cara brincalhão, mas não tô falando isso aqui não. Mas olha a cara que o Matheus fez. Porque ele sabe que o Sabino atolou até os talos. E não aquilo que nós julgamos ser errado ou mentiroso. E eu notei algo interessante aqui. Você falou de um testemunho de um pai da igreja, Tertuliano, a respeito de manuscrito autêntico. O que viria a ser isso? Seria exatamente o que ele escreveu. Posso até buscar aqui. O Tertuliano escreve que os manuscritos autênticos, e quando você busca no texto original de Tertuliano, ele está dizendo exatamente isso. Eles circulavam nas cidades de Tessalônica, Corinto, Roma, Éfeso, ou seja, justamente nas cidades bíblicas. E eu acho que eu já sei o que o Matheus vai propor aqui. Me desculpem, gente. Eu sou muito hiperativo. Mas eu já sei, porque eu uso a arte da guerra no discurso, já falei para vocês. Como o tema agora não é só a questão de Constituição, veja, sai de uma questão mais metodológica, perceberam? Sai de uma questão mais epistemológica para uma questão constitutiva histórica. Então eu já sei que o Matheus possivelmente, se vai em algum momento, não sei onde isso vai dar, ele deva já fundamentando um dos critérios de canonização, que é a circularidade. Porque você tem a apostolicidade, né? A circularidade. Eu acredito que possa ser que lá na frente eles vão discutir isso, mas eu não vou tratar disso agora. Meu objetivo, para que o meu react seja uma aula, uma pedagogia, para quem quer saber, aprender Bíblia. Eu estou dando uma aula para vocês, ok? Aproveitando esses dois magníficos debatedores para a gente tratar desse assunto. Eu acho que vamos deixar. Tinham as igrejas alocadas. Então, quando ele diz que os manuscritos circulavam por ali, inclusive o professor, essa é uma citação bem conhecida, ele mostra a existência dos documentos autênticos, originais, no segundo século. Não, Matheus, eu nem sei nem o que o Sabino vai falar, é absurdo. Porque o fato de haver circularidade não significa que aqueles manuscritos eram originais. Eles eram cópias já com inferências, com conflitos internos e externos. Cara, quando você lê as cartas de Paulo, gente, o Paulo vai dizer, porque há entre vós muitos que adulteram o evangelho.
adulteram nossos textos, nossas... Já havia, cara. Mas vamos ver o que o Sabino vai E responder. nós temos manuscritos do segundo século, ou não temos? Nós temos. Você colocou uma coisa e não só você só esqueceu de separar. Você associou a palavra autêntico a algo original, é isso? Verdade. Verdade. Autêntico a original. São duas coisas que eu concordo absolutamente distintas. Ok? Ou entendi errado? Sim. Porque a própria cópia que ele falou lá do caso do cartório, uma é autêntica, mas não é original. Ela representa, a outra é original. Então, Matheus, você tem que melhorar seu argumento. Sim, autêntico é sinônimo de algo passível de credibilidade. Não, credibilidade não é original, Matheus. Matheus, credibilidade, eu concordei com você que é possível, sim, que tenha tido um arquétipo, né, textual, definido, manuscritos, sim, circulando. Uma coisa é autenticidade e originalidade. Ou seja, ele falou uma coisa ele mesmo. Você refuta. Ficou difícil ele tentar consertar o que ele mesmo falou. Algo possivelmente original. Calma. Credibilidade ou original? Você já misturou um pouquinho aí. Não. Sim, Matheus. Erros absurdos. Mas o tema não é confiabilidade. Credibilidade está dentro do escopo. Ok, o tema é credibilidade. Agora, você falar de originalidade e misturar uma coisa com a outra, não dá. Aí o Sabino tá certo. Aí daqui a pouco vão vir aqui no meu comentário, né, e dizer, o professor tá defendendo. Não, vocês estão vendo aí, ué. Tema. Sim, eu só quero saber se a expressão autêntico por tertuliano, qual você colocou, significa autoritativo ou original? Autoridade e original são coisas distintas. Sim, eu acredito que é uma hipótese, sim, de ser o original. Agora, legal, por isso que é bom a gente assistir. Eu acredito, sim, que é uma hipótese de ser original. Baseado em quê? Mas ele diz que é autêntico. Autêntico não é original. Então eu acredito por quê? Porque vozes do além, né, Matheus? Vozes do além. O Espírito Santo revelou para o Matheus Rangel. Uma hipótese. Ok, mas é que você não colocou como hipótese, agora você colocou. Obrigado. Coloca o meu esboço para mim, por favor. O Sabino parou aqui e eu preciso, pessoal, deixar muito claro para que eu não venha a ser interpretado, tá, de forma evasiva, porque tem muita gente aí que vocês já sabem o que andam fomentando sobre mim. Então, tudo, absolutamente tudo, né, que ultimamente eu venho falando hoje aqui na própria plataforma, vou chamar YouTube, está sendo motivo para achincalhamento. Está sendo motivo para achincalhamento. Eu não posso mais ter posição, falar determinadas coisas que acabam, enfim, me violentando. E eu vou trazer um negócio aqui para vocês, rápido. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Pronto. Ó, rapidinho. Ok? Por isso que eu falei, o Sabino, ele se ocupou de operar muito mais. Deixa eu ver aqui. O Sabino se ocupou de operar muito mais com uma outra perspectiva. Eu estou tentando abrir aqui. Olha bem, eu vou trazer para vocês
o que disse. Beleza? O próprio Eusébio de Cesareia, no seu trabalho História Eclesiástica, e que vai ser reiterado pelo Bruce Metzger. Professor, onde eu leio isso? No meu livro que fizeram com a Bíblia. Eu vou colocar, eu acho que agora eu vou conseguir trazer para vocês, ok? Isso aqui é um trabalho acadêmico sério. Vamos ver se eu consigo trazer para vocês aí. Não sei por que razão, gente, o meu captura de janela. Vamos ver se vai. Ó, pronto. Vou dar um... Pronto, aqui, ó. Esse é o meu livro, ok? O que fizeram com a Bíblia, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, rapidamente, o que realmente foi. Vamos lá. O respeitável Eusébio de Cesareia, que registrou muitos fatos que envolviam a transmissão dos textos antes do IV século, criticando alguns escribas, descreve o retrato do que realmente faziam com as escrituras sagradas, em períodos bem anteriores ao século IV. Mas para o Mateus, circularidade significa originalidade, autenticidade, né? Ok, vamos ver o que Eusébio vai dizer? Tá aqui, ó. Mas, quanto aos homens que abusam dos atos dos incrédulos, pelas próprias opiniões heréticas, e adulteram a simplicidade daquela fé contida onde? Nas Escrituras, pelas artimanhas de homens ímpios, qual a necessidade de declarar que não estão corretos na fé? Por isso eles colocam destemidamente as mãos sobre as Escrituras, portanto, materialidade, palpabilidade, Mateus, dizendo que as corrigiram. Eusébio está dizendo, ó, eles fazem isso dizendo que corrigiram, que de fato fizeram uma crítica genética, crítica textual, uma fomentação de conflação e pronto. Vamos ver, Mateus. Ou seja, só aqui nessa live Mateus já foi refutado. E não digo isso contra eles sem fundamento. Qualquer um pode saber. Qualquer um pode saber. Saber o que, Eusébio? Fala para o Mateus já, porque ele não entendeu. Pois se alguém juntar e comparar suas cópias umas com as outras, vai descobrir que há grandes variações entre elas. Pois se descobrirá que as cópias de Asclepiódoto diferem das de Teódoto. De novo, as cópias de Hemófilo não concordam com essas, pois as de Apolônio nem concordam entre si. Mateus, o próprio Bruce Metzger também fez a mesma citação que eu fiz. Vamos ver, está aqui no meu livro que o Mateus Rangel, claro, deveria ler e fazer uma abordagem brilhante. Me refuta, Mateus. Mas Eusébio foi o único a condenar esses indivíduos de suas práticas? Vamos ver? Não! Temos outros relatos. Olha aqui, não é o autor que o Mateus Rangel traz? O saudoso e renomado escritor Bruce Metzger, eu acho que o Mateus não leu a obra do Bruce Metzger. Eu a li 8 vezes antes de produzir o meu trabalho. Vamos ver o que o Metzger traz. Qual a obra, professor? The New Testament Greek. Vamos lá. Irineu. Olha, não é que é o Irineu, gente, que o Mateus citou? Clemente de Alexandria, Tertuliano, Eusébio e muitos outros pais da igreja acusaram os hereges de terem adulterado as Escrituras com finalidade de promover apoio para os seus pontos de vista particulares. Ué, gente, sabe quem está falando isso? O próprio crítico textual, professor do Hermann, talvez seja por isso que o Hermann pulou fora, que depois, isso foi antes de ser contratado pela UBS, porque depois ele mudou radicalmente. E como este mesmo autor pode dizer que eles resgataram os textos originais? Não, Mateus. O que existe são conveniências. São consensos formados por grupos distintos. Manda quem pode
obedece quem tem juízo. Mas vamos continuar. Na metade do século II, Marcion, olha aí, eliminou das suas cópias do Evangelho de Lucas todas as referências feitas à formação judaica de Jesus. A harmonia dos evangelhos de Tassiano contém várias alterações textuais que deram apoio ao ponto de vista ascético ecratita. Bruce Metzger, página já citada por 1201. O Sabino poderia jogar meu livro no peito do Matheus Rangel, já acabava o debate. Vamos ver o Burgon. Burgon, também citado pelo autor, que ele cita. Quem é o autor, professor? O Wilbur Pickering, que até hoje não respondeu meu e-mail. Vamos ver aqui. Gaio, ortodoxo, lá do finalzinho do segundo século. Pegou aí? Escritor do século II, condena a heresia dos mesmos indivíduos repreendidos por Eusébio e Gaio. Tá vendo? Por Eusébio. E Gaio cita Asclepiades, Teodoto, Hermófilo e Aplônides como hereges, mentores que prepararam cópias adulteradas das escrituras e que tinha discípulos que copiaram suas sucessivas cópias. Mas o Wilbur Pickering, justamente o guru dessa galera, aqui no YouTube, bateu a mão e disse: eu sou o único que tem a exata redação dos originais e as palavras de Jesus, texto por texto. Mateus, eu no meu react refutei tudo que você falou. O meu react acabou com tudo que você falou. Desculpe, colega. Usei o autor que você citou, autores que você citou e mostrei. Só para você ter interessante. Para você entender. É interessante observar que esses fatos ocorreram antes do quarto século. Não foi o que o Mateus disse que os textos já circulavam. O Sabino deu uma sinuca de bico. Autenticidade é a mesma coisa que originalidade? O que tem a ver a circularidade com a autenticidade? Porra, Mateus, esperava mais de você, né? Talvez seja por isso que você não quis ficar de frente comigo para defender a sua cobra falante, né, Mateus? Mas eu tenho o maior carinho por você. Você é um dos poucos que tem uma postura ética para um debate. E comigo você sabe que a gente é cortês, cordial, e a gente vai se entender. Mas, porra, você poderia ter gravado um vídeo. Por que você não aceitou vir defender sua cobra falante? Eu tô aguardando. Então, senhores, fica evidente que esses erros não eram ocasionais, eram intencionais. Os próprios autores mostram a tentativa de resgatar os escritos originais parece ficar cada vez mais impossível. Eu digo isso pelo fato de encontrarmos não poucos relatos que comprovam a perda dos autógrafos. Ok? Por favor, menos, Matheus Rangel. Menos, por favor. Aí fica feio, né? Mas só para não dizer que eu não dei crédito, eu vou pegar o professor Fábio Sabino e vou trazer o Sabino para fechar o pacote, porque senão vão dizer, professor, você não quis colocar. Porque o Sabino, eu gosto muito dele, eu conversei com ele essa semana, mas, Sabino, por favor, né? Eu divulgo seus livros pra cacete nas minhas redes sociais. Num tema como esse, era para você abrir o meu livro aí e dar uma aula pro Matheus Rangel. E você prefaciou meu livro, né, Sabino? Que é pior, né? Você prefaciou meu livro. Eu acho que está na hora de você começar a dar uma moral aí e reconhecer um trabalho que você foi participante propriamente, né? Ainda mais num tema tão profundo como esse. E eu estou trazendo informações aqui que você poderia ter trazido já no início para acabar aí com o Matheus Rangel. Mas tudo bem, vamos lá, vamos ouvir o Sabino aí, senão ele vai ficar chateado comigo. Coloca meu esboço para mim, por favor. Qual? O Desculpa. primeiro que eu te mandei, meu primeiro esboço, por favor. Vamos lá. Vamos ver se é isso. Vocês estão abrindo ali, ó. Aquele ali tem que sair fora, ó. O cronômetro ali, ó. Vamos Desliga lá. ele. Tira o Lu. Ó, lembrando, circularidade, já refutei. Autenticidade, já refutei. Originalidade, acabou. Ou seja, eu num react refutei todos os argumentos do Matheus Rangel. Tira o cronômetro. Fecha o aí. cronômetro aí. Tem alguma coisa aberta. Lu, ela o CapCut. Fecha lá. Tá vindo o áudio. Só um minutinho, gente. Fecha aí. É que nós estamos ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vamos. Página 4 do meu esboço, por favor. Página 4.
Isso. Lembrando, tá, gente? Eu vou dar o direito de resposta ao Matheus Rangel. Se ele tiver coragem, ele tem. Se ele ficou de frente com o Sabino, eu não sei por que o Matheus foge de mim, mas aceita ficar de frente com o Sabino, né? É meio estranho, né? Mas tudo bem. Eu vou, de novo, reiterar isso aqui. Se o Matheus Rangel presume, defende, que a questão de circularidade e de confiabilidade está por aproximação e logo, portanto, numa construção mais, vou chamar, teleológica e teológica do modo de ser da produção, eu não tenho problema nenhum. Agora, quando ele tenta levar para a questão de positivar na materialidade dos textos justamente aquilo que supostamente foi produzido, eu tô fora. Isso aí é achismo. Inclusive o Wilbon, no livro dele, ok? Qual é o texto do Novo Testamento? O Wilbon, no seu trabalho, ele mesmo vai dizer que eu tenho fé que de fato nós temos os originais. Porra, se ele tivesse os originais, ele não precisava dizer que tinha fé. Tá na página 4? Página 4, isso aí. Isso. Por favor, sobe só um pouquinho. Isso aí. Vai lá para a página 3. 3, aqui. Lá em cima. Vamos lá. Aí. Aqui? Não, pode subir. Pode subir. 2. Não. Lá para baixo, eu digo, desculpa. Aqui. Eu não tô vendo meu esboço agora. Lu, põe no corte aqui, por favor. Eu no corte. A Bíblia. Aí. Vai lá abaixo mais. Aí. Sobe só um pouquinho. Tá aí já o assunto. Sobe um pouco. Pode subir. Pode subir. Vai estar. Isso. O caso Autenticae Literae, argumento autoridade ou relatório paleográfico? Existe muita diferença. A expressão latina Autenticae Literae, frequentemente traduzida como cartas autênticas, que é isso que o professor Matheus Rangel quis dizer, ou escritos genuínos, aparece na literatura cristã antiga como selo de legitimidade textual. Sobe, por favor, meu esboço. Aqui. Isso. Recurso retórico. A expressão trata-se, em sua maior parte, de um recurso retórico de autoridade inserido em disputas. Aí está a questão, porque Tertuliano vai lidar com essa expressão. Ele está lidando com disputas eclesiásticas e polêmicas contra heresias, não de relatório técnico sobre manuscrito. Então, a proposta de Tertuliano ao usar a expressão autêntico, ele não quer dizer algo de uma cópia que veio de original em pleno segundo século, tá? Contexto. Percorre eclesias apostólicas apud quasi psae adue catedra. Apostólorus suis locis praesidente. Vou percorrer. Percorra as igrejas apostólicas onde as próprias cátedras dos apóstolos ainda permanecem em seus lugares, onde suas cartas autênticas são recitadas. O que nós temos aqui? Se nós pegarmos essa expressão que está em latim, nós vamos entender que realmente está falando das cartas autênticas que são recitadas nas cátedras, nas igrejas e por aí se vai. Bom, o estudioso Burns analisou o vocabulário jurídico de Tertuliano e mostrou que o vocábulo autênticos no latim forense significava documento válido oficialmente reconhecido, não necessariamente autógrafo físico original. Ou seja... Pronto, vocês vão assistir o conteúdo lá na íntegra, todos os créditos ao canal Diálogo Livre Oficial, onde aconteceu este debate. O link deste vídeo ficará na íntegra disponível aqui neste vídeo, ok? Beleza? Beleza. Para continuar a minha reação, o Sabino já vai fazer a abordagem. Veja que eu nem tinha assistido, estou sendo honesto para vocês. Porque nós temos principais linhas manuscritas e os seus conflitos. É isso que o Sabino vai tratar. Primeiro, a tradição manuscrita do Novo Testamento, ela não é monolítica. E esse é um problema que o Mateus não tratou. Ok? Pelo menos até onde eu assisti. Se assistiu depois, eu me retrato. Porque existem, no mínimo, diversos grandes grupos textuais que vão manifestar diferenças significativas absurdas, gente. Ele mesmo vai listar. Olha, tradição de texto, você pega manuscritos representativos, alexandrino, Códice Sinaítico, Códice Vaticano. Quais são as características principais? Estes textos
estão mais próximos aos papiros antigos, preferidos pela crítica moderna. Lembra que eu disse que lá na frente o Westcott ele vai arrebentar com textos receptos? Inclusive com a tradição do texto das regiões africanas? Né? Então você vai observar, o próprio Pickering, ele desvaloriza a questão de antiguidade. E aí o próprio texto bizantino, e aí vou trabalhar o texto bizantino com receptos, no meu livro eu vou tratar sobre isso. Você tem o texto bizantino, majoritário, você tem o recepto. E aí quando a gente quer falar de representatividade, você tem numericamente 2 manuscritos que vão dominar na igreja tradicional, mas com leituras divergentes. E aí o Mateus Rangel citou o Codex Bezae ocidental. Ora, o próprio Códex mostra diferenças, inclusive em Atos e em alguns evangelhos. Ah, professor, podemos pensar mais algum? Sim. O cesariano, caesariense, manuscritos mistos, está mais fora do consenso histórico comum. Portanto, veja, gente, cada tradição preserva leituras diferentes e o próprio crítico moderno pondera essas testemunhas internas. E eu vi pelo esboço que o Sabino mostrou que ele traz ali alguma coisa do Metzger, mas eu fui lá no miolo para mostrar que o próprio Metzger vai falar, olha, isso aí é meio complicado, a gente tratar disso. Mas devemos lembrar que o Metzger, ele foi produzindo alguns textos, antes dele ir trabalhar na UBS, inclusive com seu aluno Bart Ehrman. Depois, sim, o Metzger, que já tinha escrito o texto junto com Ehrman, que foi quem escreveu a Bíblia, por quê? Se afastou, ele teve que trabalhar a chamada reconstituição do texto. Então veja que a gente tem exemplos divergentes entre manuscritos, variantes que afetam o texto, segundo próprios quadros comparativos. Por mais que a gente possa dizer, olha, professor, nós temos aí um número estimado de variantes, passando aí de mais de 300, fomentado a mais de 500 variantes, 5.000 variantes textuais, não ortográficas, em todo o Novo Testamento, né, 300.000, e por aí vai. Então você pode falar de questões numéricas entre manuscritos, o texto crítico moderno, por exemplo, por isso que eu chamei a atenção que o interessante é que o Mateus não citou o sinaítico. Por quê? Porque ele é a bomba. Porque o texto crítico moderno, ele é baseado no manuscrito sinaítico e vaticano. Ou seja, totalmente diferente dos textos receptos. E aqui foi a base do meu trabalho no livro, que está aqui, O que Fizeram com a Bíblia. Por quê? Em apenas 4 evangelhos, temos manuscritos como sinaítico e vaticano, com mais de 3.000 divergências entre si. E aqui eu não quero dizer se afeta ou não os textos originais. Isso significa que não existe, gente, uma só tradição. Ainda mais falar de coerência atrás de todos os manuscritos. Não é possível. A reconstrução, a gente entende, é um trabalho de comparação crítica. O Mateus está certo. Mas não de restauração absoluta. Ele citou o Westcott Hort, o próprio Nestor Aland, o texto dos receptos, e ele citou o Pickering. No meu livro, vai lá ver o que eu faço com os argumentos retóricos do Pickering. Gente, é um desrespeito à academia, de alguma forma, alguém que quer forçar uma coisa que, pela fé. O Westcott e o Hort, eles desenvolveram um trabalho que eu trato no meu livro no século XIX, ok? Desenvolvendo um texto grego crítico, mas baseado onde, professor? No Códice Aleph e no Códice Vaticano. E ele defendeu os manuscritos antigos como preferíveis para a reconstrução. Deu ruim. Não foram eles que disseram, vamos mudando as coisinhas aqui, na margem, fazendo umas anotações e depois a gente vai substituindo isso. Ou seja, foi esse mesmo método que influenciou profundamente as próprias edições críticas posteriores, gente, como o próprio texto de Nestor Aland. Pega a versão 28 do texto, gente, é um absurdo. Eles mesmos tratam de tudo isso. O texto dos receptos, que surge no século XVI, que por sua vez é baseado num manuscrito principal bizantino, que por sua vez serviu de base até para a versão do King James. Gente, também tem. Então,
Eu vou fechar aqui com o maior absurdo que eu já ouvi. O vídeo está aqui no YouTube para todos verem. O Pickering estava dando uma palestra e ele levantou a sua tradução do Novo Testamento. Sabe o que ele disse? Eu sou o único, essa foi a afirmação, que tem as exatas redação do Novo Testamento e as palavras de Jesus, palavra por palavra. Podem pesquisar aí que vocês verão. Ele é o autor que eu refutei, acabei com a sua retórica, dentro do meu livro que fizeram com a Bíblia, de forma cuidosa, ética e respeitosa, com academicismo, ok? Família 35. Ou seja, o Pickering, ele traz correntes mais conservadoras, tentando reconstruir um texto que pudesse refletir uma tradição majoritária. Tipos textuais específicos. Só que ele foi além. Ele traz uma reconstrução ainda crítica. Só que acabou, porque não é cópia original única. E aí tem um problema. Por quê? Não existem remanescentes dos autógrafos do Novo Testamento. Não se pode restaurar exatamente o texto que cada autor escreveu. E por quê? Porque são cópias divergentes, foram alteradas e não há um testemunho primário único. Então, o que a crítica consegue fazer, Matheus Rangel? Apenas identificar leituras prováveis, baseadas em grupos de manuscritos. Eu falei isso no meu livro. E lembrando, no meu livro, eu escrevi para dentro de uma leitura pública, para que até o frequentador de escola dominical entenda que esse livro que ele chama de Bíblia não é palavra de Deus, não é original, não é inerrante, não é inspirado, é resultado de um processo político, ideológico da classe dominante. No Antigo Testamento, os sacerdotes da monarquia e do templo, sob o domínio persa, Ciro. No Novo Testamento, acontece da mesma forma. Os que estão na base do topo de uma religião de império. Portanto, mapear variantes, ramos de transmissão e relações entre testemunhas, de alguma forma, não dá legitimidade. O Mateus, ele apenas acredita na Bíblia e acredita que os textos são autênticos. Mas a verdade é que não é. Bem, eu não sei se você gostou. Se gostou, deixa o like, comente. Vou marcar o Matheus Rangel aqui e convidar o Matheus para vir bater um papo comigo, ou seja lá o que for. Ok, Matheus? Eu acho que vai ser interessantíssimo para que a gente possa escolher o tema. Aliás, o Matheus pode escolher o tema, porque a cobra falante ele não apareceu. Mandei a mensagem no Zap, falou, eu tô esperando há 1 ano e meio, né? E aí, Matheus, você tem que ter a humildade de dizer, realmente não dá. Porque o próprio Bruce Metzger traz muitas notas, o Sabino mostrou. Eu vou até continuar assistindo para ver o que o Sabino tratou, porque eu ainda vou fazer o vídeo 2. E olha que esse é o vídeo 1, hein, Matheus? Então, se você quer valorizar o meu trabalho, adquira um dos meus livros. Mas como este tema é sobre a Bíblia, tá aqui, ó. Onde? Aqui, ó. O que fizeram com a Bíblia? Prefácio do professor Fábio Sabino. Aproveite. Beleza? Vale a pena. Até a próxima. Tchau, tchau.